Graça e paz, meu irmão, minha irmã, um prazer mais uma vez estarmos juntos em mais uma escola bíblica dominical da Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá. Nós estamos fazendo num formato diferente, porque como provavelmente você sabe, pelo menos se você é daqui do Paraná e está nos acompanhando, talvez você saiba, com certeza você sabe, que tanto o governo do estado quanto o governo municipal esses governos lançaram novas regras para o combate ao novo coronavírus. E dentre essas regras, nós não podemos mais nos reunir presencialmente. Nós precisamos transferir todo o nosso trabalho de culto para ambiente online. Então, por isso, tanto essa escola bíblica dominical quanto o culto de logo mais hoje à noite, eles já foram previamente gravados. Nós ontem filmamos tudo isso e já lançamos na nuvem, já lançamos para a internet, na expectativa de que você possa acompanhar esse momento de culto, tanto agora na IBD quanto no culto à noite. E no próximo final de semana faremos da mesma forma. Nós também, no próximo final de semana, ainda não poderemos nos reunir. Então, hoje à noite era para termos Santa Ceia, mas nós não vamos ter por ocasião disso. Essa Santa Ceia vai ser adiada, nós vamos ter em outro momento. Já passamos por isso antes, né? Já passamos por isso antes e demos conta do recado. Então, agora nós vamos conseguir fazer isso mais uma vez. Vamos orar, depois nós cantamos o hino e daí eu quero orar pelo reverendo Andreucci, que vai nos trazer o nosso estudo acerca da igreja. Se você participou no domingo passado, se você assistiu ou presencialmente ou online a aula de escola bíblica dominical de domingo passado, você viu que o pastor Paulo Andreucci começou uma série de 3 mensagens acerca da igreja. Ele está olhando para Romanos capítulo 12 e falando acerca da igreja. Hoje, portanto, é a continuação do que nós já vimos no domingo anterior. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor maravilhoso, o Senhor é tremendo e santo, Pai. Queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, onde podemos acordar pela manhã sabendo que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. Aleluia, Senhor. Louvado seja o seu nome por isso, Pai. Queremos te bendizer, porque sabemos que mesmo na situação em que o nosso estado se encontra, o nosso país se encontra e todo esse planeta se encontra, uma situação de pandemia por causa de um pequeno vírus, ainda assim, o Senhor está no controle, o Senhor continua sendo soberano sobre tudo e o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nada acontece se não for com a autorização expressa do Senhor. E nós te louvamos por esse controle. Nós te louvamos pela forma como o Senhor tem feito com que a tua vontade prevaleça, Pai. A tua vontade soberana prevaleça acima de tudo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, Senhor, nós queremos abrir os nossos corações para o Senhor, em um momento de culto coletivo, um culto em que nós vamos apresentar os nossos cânticos ao Senhor, um culto em que nós vamos te entregar a nossa atenção, um culto em que nós vamos olhar para a tua palavra e aprender com ela, um culto em que nós vamos nos deixar ser moldados e lapidados pela tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo através da vida do teu servo, Pai. Queremos te pedir nesse momento que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor se incline para nós, Pai, e receba a adoração desses pecadores, Pai, que somos nós. É o nosso pedido, Senhor, bendito sobre todos, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar um hino. Eu separei aqui o hino 14 do Inário Novo Cântico. Se você quiser, acompanhe, vai aparecer também aqui na nossa tela. Se você quiser abrir o seu inário, se você quiser fazer do jeito que você achar mais conveniente ou acessar esse inário aí no seu aplicativo de celular, fique à vontade. Hino 14 se chama Louvor e é um convite. Fala, vamos nós louvar a Deus, ao Senhor de toda a luz, porque Ele é santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Nosso Deus eterno Pai, santo, santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os
santos salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Glórias a Deus. Vamos orar, louvar ao Senhor e pedir que Ele fale através da sua palavra. Feche seus olhos mais uma vez. Deus de graça e poder, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor para Te exaltar, porque o Senhor é digno de ser louvado. Acabamos de falar isso, Pai, através da nossa canção, mas também queremos falar isso através da nossa atitude diante da Tua palavra. E Te pedimos que neste momento o Senhor nos fale pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que possamos sair daqui, desse encontro dessa manhã de domingo, com uma correta noção do que é a Igreja do Senhor e de quem somos nós na Igreja do Senhor. Fale através do Teu servo, Pai, fale através do pastor Paulo Andreucci, fala pelo Teu Espírito e que possamos todos ser tocados pela voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graças a Deus, um bom dia a todos. Estamos aqui nessa escola bíblica dominical e para compartilhar a palavra do Senhor nesse dia tão importante, um dia criado pelo Senhor para a sua glória, mas que pela sua misericórdia Ele nos concedeu a graça de desfrutarmos desse dia com saúde, na sua presença e podendo adorá-lo e glorificá-lo. Como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando o capítulo 12 de Romanos, né? E nós vamos ler Romanos 12, mas hoje nós vamos ler do verso 3 ao verso 8, do 3º ao 8º versículo, considerando que na semana passada nós falamos um pouco mais sobre o 1 e o 2. Então hoje nós vamos retomar a partir do verso 3. E a palavra do Senhor diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, seja profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Só lembrando os irmãos, vamos passar rapidamente as transparências das aulas anteriores, da aula anterior, e algumas considerações preliminares para a gente hoje gastar mais tempo aqui nesse texto. Lembra que eu falei para vocês que do capítulo 1 até o capítulo 11 nós temos um compêndio teológico, um ensino doutrinário acerca de toda a teologia. É um resumo, é o melhor e maior compêndio teológico da teologia. Se você pegar os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, você vai ver que é um resumo de tudo que está aqui. Né? E todas as outras cartas de Paulo você vai perceber essa visão teológica aqui. Então, como nós falamos, só repetindo, do capítulo 1 a 3, antropologia, quem é o homem? E o homem é um pecador destituído da graça de Deus, miserável que está indo para o inferno, a ira de Deus está sobre ele, não há quem busque a Deus, ele está morto por causa do pecado. 4 e 5, capítulos 4 e 5, justificação pela fé. Em Cristo Jesus, esse homem pode se tornar justo
E Deus vai olhá-lo como alguém justo. À noite nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da justificação. Capítulo 6 e 7, a graça e o pecado na vida do cristão, a luta, mesmo convertido, a santificação. Romanos 6,6, você vai perceber essa consideração no processo de santificação. Romanos 7, a luta desse crente, mesmo restaurado, mesmo regenerado, a luta da alma, né, com o Espírito. Capítulo 8, o poder do Espírito Santo, a vida no Espírito. Mas do 9 ao 11 ele vai tratar de um tema polêmico, especialmente nos dias de hoje. Menos para aquela época, mas hoje muito polêmico, que é a questão da soberania de Deus e a eleição. E ele vai colocar tanto Israel num raciocínio maravilhoso. Paulo tem uma inspiração aqui, uma iluminação fantástica, né? Ele pega a história de Israel, qual o critério da eleição de Israel? Bondade, santidade, grandeza, poder? Não, foi vontade de Deus. Qual o critério da eleição no Novo Testamento para a igreja? O mesmo. É como se Paulo estivesse conversando com ele e disse: olha, vocês lembram como é que Deus escolheu Israel? Qual foi o critério? Por que ele mudaria? Deus é imutável. Deus não mexe nos seus projetos, porque seus projetos são perfeitos. Você só precisa rever um projeto se ele tiver algo para melhorar. Como todas as obras do Senhor são perfeitas, porque Deus é perfeito e imutável, e a imutabilidade de Deus está ligada com a sua perfeição eterna. Então, quando Deus elege Israel, qual o critério da eleição da igreja? O mesmo. E aí ele tem condições de tratar isso. Nós vimos, né, que ele termina o capítulo 11 com aquele cântico de adoração, com aquela expressão de adoração, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então você percebe que essa parte, quando ele termina essa parte, ele está pronto para entrar no capítulo 12. E ao entrar no capítulo 12, ele vai fazer uma passagem da teoria para a prática. E se você perceber, a partir do capítulo 12, o capítulo 12 ele é uma dobradiça entre a teologia e a prática. E do 13 em diante, você vai ver Paulo falando da vida prática da igreja. E não há nada mais prático do que uma boa teoria. E não existe prática sem teoria. E não existe uma boa teoria que não produza prática. Mas o que interpõe a parte teórica e a parte prática é o capítulo 12. Se você perceber, como eu disse, do 13 ao 16, são as implicações práticas da vida consagrada a Deus. Muito bem, vamos voltar para o capítulo 12, e no capítulo 12 nós temos uma divisão simples, de 3 lotes, ou de 3 seções, né? Como se fosse, pensa numa poncã, 3 gomos inteiros, a gente chama isso de seções, de perícopes. Em exegese a gente chama isso de perícope, que são seções separadas, que têm unidade de sentido. Então do versículo 1 ao versículo 2, Paulo vai tratar da nossa consagração a Deus. Do versículo 3 ao versículo 8 ele fala da nossa dedicação e serviço à igreja. E do versículo 9 ao versículo 21 ele vai falar do nosso testemunho ao mundo. Então uma divisão simples do capítulo 12 seria consagração, serviço e testemunho. 3 palavras-chave para a gente entender o capítulo 12. Vamos lá. E agora nós vamos só lembrar os versículos 1 e 2, né? As 3 palavras-chave que apresenteis, né? Uma linguagem do sacrifício, do tabernáculo, a ideia de que pelas misericórdias de Deus, quando ele fala rogo-vos, pois pela misericórdia de Deus, essa expressão rogo-vos, ela é remissiva. Ela te remete aos 11 capítulos anteriores. Então ele diz, rogo por essas misericórdias que apresenteis. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, em resposta a tudo que Deus fez na minha vida, eu só posso fazer uma coisa, é me entregar. E esse oferecer aqui, ele está relacionado à graça irresistível, né? Quando Deus realmente fala conosco, quando Deus realmente se revela a nós, nós nos rendemos aos seus pés em consagração. Ainda no versículo 1 e 2, nós temos o culto racional,
que é muito importante. Pedro vai tratar disso no capítulo 2 de 1 de Pedro, que é um conceito muito importante que Jesus inaugura quando ele fala com a mulher samaritana. Ele aponta para esse dia e ele diz: e vai chegar um dia, e esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não mais no templo, nem mais no monte, não é local, é aqui. E aqui nós temos o que nós chamamos de um deslocamento do culto, de templista para culto espiritual. De culto no templo, você imagina um judeu criado, ele ia 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, tinha oração e sacrifício no templo todos os dias. No sábado ele passava o dia todo no templo ouvindo, se ele estivesse em outro lugar que não tinha templo, numa sinagoga, ouvindo ensinos, ouvindo doutrina. E agora ele diz: tudo isso aqui vai ser destruído. Vai ser erguida uma casa espiritual, uma igreja que nós chamamos hoje, alguns chamam de igreja invisível, né? Eu não gosto muito dessa expressão, acho que ela não tem uma conotação muito clara, mas agora a igreja é espiritual. E ele diz: é um culto no coração, na mente, e por isso a gente tem uma missão: não se conformar com o mundo, e nós explicamos isso domingo passado, claramente, que é não tomar a forma do mundo, né? Em contato com o mundo, você não tomar a forma da forma, né? Ao contrário, é você que vai imprimir no mundo uma mudança. A não conformação significa não tomar a forma, não se amoldar pelo mundo, o mundo não te doutrinar, mas ao contrário, pelo poder da mente renovada e da entrega, da revelação de Deus, você vai poder agora, você que vai impactar o mundo, você que vai mudar o mundo. Muito bem, então vamos agora no que nós nos propomos nessa manhã de estudar, que é exatamente o serviço a Deus. E se nós pudéssemos dar uma palavra para o versículo 3 ou versículo 8, seria diáconos. A palavra diáconos. A Bíblia tem 2 palavras no Novo Testamento em grego para servo. É diáconos e doulos. Essas 2 palavras significam escravo, alguém que serve. E aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos que, se você perceber do versículo 1 de Romanos 1 até o versículo 2 de Romanos 12, a linguagem é individual, a linguagem é pessoal. Você é um pecador, você precisa de justificação, é tudo para você. Você precisa mudar, você precisa santificar, você precisa entender, você precisa se consagrar. Tudo isso é você que faz, é Deus fazendo na sua vida. Ele tem uma linguagem pessoal. Mas quando chega no verso 3, isso abre. Há uma mudança total. Tudo aquilo que você experimentou com Deus, na sua intimidade, na sua comunhão com Deus, aonde que isso vai desembocar? Aonde que esse rio vai derramar? Aonde que essa experiência íntima com Deus vai aparecer? E nós temos um problema sério nos nossos dias, aonde há uma espiritualidade verticalista, ou seja, só eu e Deus e acabou. Eu não preciso de mais ninguém. Daí a gente tem todas essas heresias que a gente vem falando já desde o domingo passado, né? O conceito de que eu sou o templo do Espírito Santo. E em um lugar da Bíblia você vai ver essa expressão que você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: vós, plural, sois, plural, o templo, singular. Só existe uma igreja, só existe um templo. Então o que nós somos? Nós somos parte. Por isso que o verso 3, ele vai dizer que o chamado ao ministério, ele é uma salvação de nós mesmos. Nós somos salvos do inferno através de Cristo e somos salvos de nós mesmos através da igreja. É a igreja que nos salva. Porque veja, o que você faria se a tua experiência até o verso 2 do capítulo 12 sou eu, mas agora no verso 3 é nós. Tanto que a primeira verdade que vai ser tratada no verso 3 é: porque pela graça, lembra que tudo foi pela graça, as misericórdias foi pela graça. Ele diz ainda, continuando pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a primeira coisa que vai acontecer, você vai perder. Você vai ser liberto do foco eu e você vai ganhar o foco igreja, nós. Você percebe o que eu estou dizendo? Deus não te salvou para você mesmo, Deus te salvou para a igreja.
Deus não te libertou do pecado para você viver para você, mas para você viver para Deus. E onde? Na igreja. E é mais ou menos assim, você tem uma experiência com Deus, você está amando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, e você pergunta para o Senhor, Senhor, eu estou aqui contigo, que bênção, eu já me apresentei, eu já não me conformo com esse mundo, eu tenho uma mente renovada, então vamos ficar só nós dois aqui, e Deus vai dizer, não, eu fiz tudo isso para você ir para a igreja, para viver a vida da igreja. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que Deus nos converte, aliás, nós somos inseridos na vida da igreja. E você não é mais o corpo, agora você é parte de um corpo. Tanto que a expressão que aparece logo no verso 4 é por quê? Porque assim, né? Porque está respondendo. Por que eu não posso pensar em mim além do que convém? Por que eu tenho que pensar como igreja? E ele vai responder no verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Em outras palavras, por quê? Porque somos um corpo. Muito importante a gente entender isso. Há uma importância, eu tenho uma importância para a igreja e a igreja tem importância na minha vida. Irmãos, pensa bem, Deus levou um dia para tirar o povo do Egito, mas Deus levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Quando o Senhor nos regenera, quando o Senhor nos converte, deposita fé no nosso coração e o Espírito Santo de Deus produz o novo nascimento em nós, isso acontece instantâneo. Mas nós passamos o resto da vida dentro da igreja sendo salvos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vontade de viver para si mesmo, de fazer a nossa própria vontade, de querer ser estrela, de querer aparecer, de querer brilhar. E aí Deus nos coloca na igreja. O que esse texto está dizendo é que ter um dom e disposição de servir é uma bênção para mim. E você é o único na igreja. Sabe, irmãos, nós temos um conceito errado de igreja. Nós pensamos na igreja como um ônibus. O pastor é o motorista, os presbíteros, um diácono ali é o cobrador, e você é um passageiro. Você senta no banco e fica analisando a paisagem e ainda reclamando que o ar está frio, está quente, se tem que onde vai parar, tem muito buraco, o pastor vai para uma estrada melhor. E se não ficar legal, a gente troca o motorista, tira o pastor e põe outro. Mas Paulo vai dizer que claramente a igreja não é uma agência de turismo que você vai passear. Daí esses conceitos errados que a gente tem de assistir culto. Eu vi pessoas falar isso, eu vou assistir um culto. Ninguém assiste culto. Nem você agora que está pela internet, na tua casa, no conforto da sua casa, você não está assistindo esse culto. Culto não se assiste, culto se participa. Porque o culto não é feito para você, o culto é feito por você. Acho que todos conhecem a célebre frase, né? Do irmão chegar na porta e falar, pastor, eu não gostei do culto. E o pastor responder, mas tranquilo, não foi para você mesmo, né? O culto foi para Deus. E se nós queremos um culto melhor, nós prestamos um culto melhor. Quando você diz eu não gostei do culto, você está dizendo eu não gostei do que eu fiz. Porque a partir do momento que você é convertido, meu irmão, a partir do momento que você nasce de novo, você não vive para você mesmo, você vai viver para a vida da igreja. Você está ligado num corpo. Deus, por sua vontade soberana, quer me ver inserido no corpo servindo. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo, você precisa assumir que você tem um papel, você não passa desapercebido, você serve a Cristo. A marca das obras das mãos de Deus é a diversidade na uniformidade da vida da igreja. Só aceita que todo mundo pense igual. Igreja não é um lugar para todo mundo ser igual. Não é assim, o pastor é o padrão, é a régua e todo mundo tem que se parecer com o pastor e pensar que nem ele, fazer igual ele, servir igual ele. Aí não é. Tanto que quando a gente diz para alguém assim, será que você não tem um chamado para o ministério? E logo ele responde, mas pastor, eu não sei pregar. Quem diz que ministério é pregar? Sobe. Ministério é muito mais que isso. É servir. Servir a vida da igreja. É amar a Deus e servir a igreja. Aonde que você manifesta a sua consagração? Na igreja. Por isso que quanto mais maduro em Deus nós somos, mais servos da igreja nós somos. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você tem dificuldade de servir a igreja, se você não tem disposição para fazer nada pela vida da igreja, você está muito longe de ser uma pessoa consagrada. Você precisa rever a tua consagração. O teu problema não está no versículo 3 a 8. O teu problema está no 1 a 2. Porque a hora que você for consagrado,
O primeiro desejo que Deus vai colocar no seu coração é amar e servir a igreja. Se colocar... Há pessoas na igreja que não faz nada. Faz nada. Ele acha que vir aqui, sentar no banco e dar o dízimo está ótimo. Ele já fez tudo. E ainda fica criticando. Isso aqui não está bom, os meninos cantaram muito alto hoje, está muito baixo, o ar está muito gelado, essa igreja aqui está pequena, precisa crescer, ninguém vai fazer nada. Há pessoas que literalmente passam a vida inteira na vida da igreja e não faz nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje que vive nessa igreja, que participa na sua igreja, se você parar de ir na igreja, o que vai parar de acontecer lá na igreja? O que vai mudar na igreja se você parar de ir hoje? Ah, pastor, talvez nem note a minha presença. Será que o problema é a igreja? Esse texto está dizendo que Deus te deu um chamado, Deus te deu dons, Deus deu habilidade. A igreja é rica de dons. O Espírito Santo enche todo mundo de dons. Todo mundo é capacitado. Na igreja, irmãos, todo mundo tem um dom, ou pelo menos um. Há pessoas que têm vários dons. E bem provável que você tenha mais que um. Agora você tem que ter disposição para servir. Porque a ideia que nós temos de ministério é alguma coisa que apareça. Eu quero cantar lá na frente. Se não for para cantar lá na frente todo mundo vê, eu não quero. Também quero cantar lá na frente é no domingo à noite. No grupo caseiro lá que só tem 4 pessoas, eu não quero cantar não. Irmãos, ministério não é trampolim social. Ministério não é escada de ascensão para você ser alguma coisa na igreja. Ministério é uma oportunidade daquilo que você está experimentando com Deus, você desenvolver na vida da igreja. Vamos lá. Servir a igreja é uma libertação do individualismo. Hoje nós vivemos para nós mesmos. Nós somos uma sociedade antropocêntrica. Lembra que nós falamos da outra ministração? Que nós vivemos um processo de divinização do homem e humanização de Deus? Deus está sendo humanizado e o homem divinizado. E hoje as próprias doutrinas e heresias que nós temos aí favorecem isso. Por isso que o verso 3 vai dizer, não pense de si mesmo, não tenha um conceito além do que convém. E há muita gente iludida. Eu lembro a decepção de uma pessoa, um dia nós estávamos na praia, e ele chegando na praia assim, nós olhamos aquele mar, ele nunca tinha visto o mar, crente, e ele olhou aqui encantado aquele mar e falou, pastor, e Deus fez tudo isso para nós, né? Eu falei, não, você está muito enganado. Deus não fez isso para nós, não. Deus fez isso para a glória dele. E nós podemos desfrutar, mas isso aqui não foi feito para nós. Nós não somos o centro do universo. Aí para tentar arrumar a situação, ele ficou meio sem graça, falou, pastor, ainda bem que Jesus morreu por nós, né? Eu falei, não, também Jesus não morreu por você. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Jesus morreu por amor a você, porque você era a pessoa mais importante do mundo. A Bíblia é clara em dizer que Jesus morreu pela glória de Deus. Para cumprir um propósito de Deus na tua vida. Para te salvar, sim, mas esse não era o propósito principal. Agora você percebe, a doutrina ajuda isso. As heresias, aliás, ajudam isso, né? Você tem que aceitar Jesus, você tem que ser uma pessoa muito importante. Hoje as igrejas preparam, recebem as pessoas. Claro, você pode receber bem um visitante, mas isso não é o propósito principal. Irmãos, a igreja é uma libertação. Por isso que nós precisamos ser libertos disso. Nós somos uma geração que a gente só faz aquilo que nos interessa. Nós precisamos aprender a pensar no coletivo, no corpo da igreja. E hoje nós temos um problema na igreja. Até aqueles que servem, eles até podem servir um pouco, só que eles não têm a visão do todo. Por exemplo, se ele toca no louvor, o ministério mais importante da igreja é o louvor. O dia que marcar uma reunião de oração, ele fala, não tem nada a ver comigo, eu sou do louvor. A hora de contribuir para um projeto social, ele fala, não, isso não é comigo, eu sou do louvor. Agora, a hora que tem alguma coisa do louvor, todo mundo tem que vir, todo mundo tem que contribuir, a igreja tem que valorizar, tem que reconhecer. Se ele é da escola dominical que é o mais importante. Se ele é da tesouraria, a tesouraria que é mais importante. Eu lembro que eu era pastor de uma igreja e nós um dia fizemos uma reunião para tratar desse problema, que nós entendemos que a igreja estava vivendo uma crise de departamento. Nós, ao invés de termos uma igreja com várias funções, nós tínhamos um corpo quebrado, fracionado. Nós tínhamos grupos, grupo do louvor, tribos da diaconia. Então era para entregar cesta, quem era do louvor falou, não tem nada com isso.
Isso aí eu não quero nem saber, isso aí não é nada comigo, eu não vou fazer nada disso. Né? Então o que você está fazendo? Eu lembro, por exemplo, que tinha um trabalho que as crianças iam apresentar um sábado à noite e aí ninguém foi. E um pai indignado me procurou e falou: pastor, mas que absurdo, a minha filha foi cantar e ninguém foi. E ele não estava preocupado com a igreja que não tinha unidade, ele estava preocupado que a estrela da filha dele ia cantar e não tinha ninguém para assistir. Porque na visão das pessoas é assim, o que eu faço é mais importante do que os outros fazem. Agora, irmão, você perceba a riqueza da vida da igreja. Que libertação quando a gente entender isso. Que libertação nós entendemos que o corpo de Cristo é maravilhoso. Vamos ver esses 3 pontos que nos ajudam a entender isso melhor. Por quê? Porque somos um só corpo. Nós estamos interligados. Paulo usa essa metáfora do corpo, um só corpo, muitas funções. Segundo 1 Coríntios, Paulo vai repetir isso, essa mesma visão. Por que nós temos que ter uma visão de corpo? Porque nós somos um só. E nós estamos interligados. Você imagina você me encontrar e eu estar andando de chinelo e você olhar para o meu pé e falar: pastor, o senhor está mancando? O que foi? Eu falar: esse dedão do meu pé aqui, rapaz, resolveu infeccionar. Tá um terror isso aqui, ó. Tá apodrecendo, tá cheio de infecção. Vai ter que cortar esse negócio aí. Falou: mas o senhor não está preocupado? Eu falei: não, eu estou são. O problema é meu dedão. Qualquer coisa, corta ele, joga fora, tá tudo certo. Eu falei: pastor, o senhor não está bem da cabeça. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O dedão faz parte do corpo. Há uma corrente sanguínea que a infecção lá do dedão pode ir para o teu coração. Pode ir para qualquer outra parte do corpo. Outra coisa, o senhor não vai dispensar um dedo, não é senão ele vai fazer muita falta. Ele tem uma função no corpo. Vocês percebem que essa figura de Paulo é uma das figuras mais ricas da vida da igreja? Paulo vai falar também que a igreja é lavoura, é construção, ele vai usar a construção civil, Pedro vai usar a linguagem da arquitetura, da construção, lá no capítulo 2. Mas essa figura do corpo é fantástica, porque ela mostra exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós realmente somos. Que coisa linda você pensar que você é um corpo. Segundo lugar, que nesse corpo cada um tem o seu dom. E quando nós falamos isso, nós temos diferentes dons. Diferentes não quer dizer melhor. Temos a tendência de valorizar mais um dom em detrimento ao outro. Nós precisamos entender a beleza dos dons e das diferenças. Eu, no meu casamento, irmãos, logo que eu casei, eu tinha muita dificuldade com diferença. Eu lembro, por exemplo, quando a Vera pensava alguma coisa diferente, eu achava que a gente não ia combinar. Eu falava: esse casamento não vai dar certo, não. Ela pensa muito diferente de mim. Ela é muito diferente. A Vera era carioca, criada numa família de classe média, evangélica. Eu, pobre, paranaense, criado em periferia de Maringá, nas ruas. Família de italiano que não tinha nada a ver com Jesus. Família de boca suja, de práticas terríveis. E era um choque. Até que eu entendi, pela graça de Deus, e Deus usou muito isso, a Vera, na minha vida, para eu entender que as diferenças somam. Então, quanto mais pessoas diferentes na igreja, eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de dons, de capacidades, mais rica é a vida da igreja. A riqueza da igreja está na sua diversidade. São diferentes os dons. Segundo lugar, cada um tem o seu dom, o seu ministério. Aprenda a se relacionar com as pessoas que são diferentes, que têm ênfases ministeriais diferentes. Muito importante nós entendermos isso. E o texto vai dizer: assim também no corpo, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membro. Ao verso 6, tendo porém diferentes dons. Somos muitos, estamos juntos e somos diferentes. Olha que beleza do corpo. Olha que riqueza que isso vai nos dar. E obviamente que o texto vai dizer que é segundo a graça. Ele vai dizer: tendo diferentes dons segundo a graça. O dom é carismático. Carismático, né? É pela graça, o dom carismático. O que significa isso? Caris, né? Graça. Dom, o que significa? Que quem te capacita não é você. Eu quero terminar, irmãos, dizendo que aquilo que você faz não é fruto da sua capacidade.
O que você faz é fruto do que Deus colocou nas suas mãos, porque a glória é dele. Antigamente aqui em Maringá vinha muito um pastor que fazia um trabalho no Rio Paraná, chamava pastor Abuchaim. Quem é da década de 70, de 80 vai lembrar. Esse homem era um homem muito duro, muito direto, né? Ao ponto de um dia alguém falar para ele: pastor, o senhor foi brilhante. E ele repetiu a frase do Spurgeon, né? Ele disse: olha, o Satanás também falou para mim ali, mas eu não acreditei nem nele nem você. Não precisa isso também, né? Ele disse: pastor, seu sermão foi maravilhoso. Ele disse: a glória de Deus, irmão, você não precisa me elogiar, não. Eu preciso de crítica, não preciso de elogio. Glorifique a Deus. Não precisamos chegar a isso, né? Mas, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: o problema não é quando o nosso ministério fracassa. O problema é quando o nosso ministério dá certo. Quando você começar a fazer alguma coisa na igreja que está dando certo, você tem que tomar cuidado. Porque a sua tendência vai querer glória para você. Você vai querer poder, você vai querer mandar na igreja, você vai querer dominar, criticar as pessoas. É simples, marca uma reunião de oração. Se você for chegar no horário, você vai se sentir melhor do que quem não foi ou chegou atrasado. Você vai criticar quem não foi. Porque nós achamos que somos melhores. Mas Paulo está dizendo: o dom é pela graça, o ministério é pela graça. Se é pela graça, a glória é de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. O que eu aprendo com esse texto, irmãos, para a gente terminar? Vamos terminar. Essa é para domingo que vem, essa transparência agora. Irmãos, eu aprendo que eu sou chamado por Deus para glorificá-lo na vida da igreja. Tudo que Deus faz na minha vida é visando a igreja. Então a primeira grande lição desse texto é que meus dons não são para me promover. Os meus dons é para glorificar a Cristo na vida da igreja. Em segundo lugar, eu aprendo que eu não posso viver para mim mesmo. Eu preciso ser liberto disso, eu preciso viver a vida da igreja. Você, pastor, mas a igreja dá trabalho, a igreja tem gente complicada. Irmão, tem muita gente complicada. Pastor, tem gente lá dentro que não é convertida, tem gente lá dentro que não é convertida. Tem líder difícil, tem líder difícil. E aí eu lembro da frase do Wisber, na crise da integridade do seu livro. Quando ele se deparou com a igreja eletrônica americana na década de 70, ele ficou tão escandalizado de ver o comércio, os interesses, e ele elaborou uma frase fantástica que ele põe no primeiro capítulo do seu livro Crise da Integridade. Ele diz assim que a igreja é como a Arca de Noé. Se não fosse a morte operando lá fora, ele não suportaria o mau cheiro de dentro. Imagina aquela bicharada lá dentro, né? Irmãos, a igreja é difícil mesmo, mas não tem lugar melhor. Você não tem outra opção. Você não tem como escolher. Nós somos salvos para viver a vida da igreja. E juntos nós podemos construir uma igreja, edificar uma igreja para Cristo, glorificar. Em terceiro lugar, esse texto me ensina que eu preciso ter um dom e eu preciso servir. E eu quero transformar essa terceira aplicação numa pergunta para você. Qual o seu dom? E o que você faz aqui na igreja? Há disposição no seu coração de servir? Pastor, eu não sei qual que é o meu dom. Começa ajudando na zeladoria, na diaconia, carregar a cadeira, arrumar, orar por visitante. Deus vai mostrar teu dom. Naturalmente você vai aparecer. Mas se disponha. Tenha um coração disposto. Amém? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o testemunho desse crente. 1 e 2, consagração. 3 a 8, serviço. 9 a 21, testemunho. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Manifesta a sua glória na nossa vida para que o seu nome possa ser conhecido. Que a nossa igreja possa viver uma dimensão do corpo e que pessoas possam ser atraídos para o Senhor. Livra-nos, ó Deus, de ficar com a sua glória. Nos dê um coração incansável na obra por causa do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela vida do pastor Paulo Andreus, pela forma como Deus tem falado à igreja dele, edificado a igreja que é do Senhor, através da vida desse homem. Deus abençoe sua vida, pastor Paulo. Meus queridos, vamos passar por um momento rápido agora de avisos, antes de nós encerrarmos. Eu quero, em primeiro lugar, falar que, como nós estamos com a igreja fechada durante as próximas 2 semanas, ou os 2 fins de semana, este e o próximo,
Eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs vão ter dificuldade de entregar seus dízimos e ofertas. Alguns já estão migrando para o sistema ou o Pix ou transferência bancária, coisas dessa natureza. Então, só informando, está passando aqui na tela, mas eu vou fazer questão de ler também. Se você quiser fazer transferência ou Pix para a nossa igreja, o nosso banco é o Banco Santander e você pode fazer um Pix pela igreja utilizando agência e conta corrente. A agência é a 2148, conta corrente 13-000-595-2. Eu vou falar novamente. A agência 2148 do Banco Santander, conta corrente 13-000-595-2. Se for necessário, o CNPJ da Quarta Igreja também, então o número é o 02-830-478 1000 contra, que é o 0001, 1000 contra, barra 74 no final. Ou barra não, isso mesmo, barra 74 no final. Tá ok? 02-830-478 1000 contra 74 no final. Também quero parabenizar as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana. Nós tivemos a Célia fazendo idade nova no dia 24 de fevereiro. Nós tivemos também no dia 25 o terceiro ano do ressurgimento do nosso coral. Lembre-se de orar pelo Sóstenes, o nosso maestro. Ele permanece internado, permanece entubado. Que Deus abençoe a vida desse homem que fez ressurgir o nosso coral. E no dia 25, quinta-feira, nós fizemos o aniversário de 3 anos desse ressurgimento do coral. E hoje, dia 28 de fevereiro, parabéns, seu Jader. Seu Jader está completando 80 anos. Parabéns, Carlos e Lúcia, estão fazendo 6 anos de casado. E o Lorenzo, o pequeno Lorenzo, inclusive filho do Carlos e da Lúcia, teve melhoras. Nós transmitimos ao longo da semana, se não me engano, quinta ou sexta-feira, um pedido de oração desse casal. E logo em seguida, no dia seguinte, o Carlos já mandou uma informação dizendo que o Lorenzo melhorou. Ele não está com Covid, como nós suspeitamos, e ele conseguiu ter alta do hospital. Deus abençoe a vida dessa criança, Deus abençoe a vida desse casal, e Deus abençoe a sua vida, de quem orou por essa criança. Vamos ter 2 aniversariantes da Quarta Igreja ao longo dessa semana. A Cássia vai fazer aniversário amanhã. A Cássia deve entrar nos seus 20 aninhos amanhã. Ou melhor, não são 2, não, são 4. Nós temos no dia 2, na terça-feira, depois de amanhã, tanto a Luciane Guilherme, esposa do nosso irmão Diácono Anderson, quanto o Diácono Leandro Horst. Os 2 fazendo aniversário no mesmo dia, depois de amanhã. E no dia 3, quarta-feira, temos o aniversário de 41 anos de casamento do seu Francisco e da dona Pedrina. Então, você deve ter recebido o boletim pelo celular, provavelmente. Só foi enviado pelo celular esse final de semana. E ali tem os telefones desses queridos. Ligue para dar parabéns a quem fez aniversário, quem já passou, ou ligue no dia do aniversário ou aniversário de casamento desses que se iniciam nessa semana agora, ok? Quero então encerrar lembrando que todos os nossos trabalhos deste final de semana foram transferidos apenas aqui, para o ambiente online. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado de longe. Nossa querida irmã Elza, que bom ver a senhora novamente caminhando conosco. Estamos com saudade. Elza do Valdir, como é conhecida, Elza Ascencio. Muito obrigado porque você tem nos acompanhado lá da Itália. Foi lá para a Itália para ver as filhas. A pandemia chegou, manteve a Elza lá e ela tem olhado para o Brasil e percebido que as coisas aqui não estão boas, então ela disse que vai segurar um pouco por lá e tem mandado um abraço para todo mundo. Muito obrigado pessoal que nos acompanha de outros países, de outros estados, de outras cidades. Deus abençoe sua vida. E lembre-se de orar por todos os profissionais de saúde que estão envolvidos diretamente na linha de frente do combate a essa epidemia. Vamos fazer uma última oração agora e a gente encerra. Lembrando desses profissionais de saúde, vou mencionar aqui a Camila, uma visitante que chegou agora, ela e sua irmã atuam na linha de frente, diretamente dentro do hospital, atendendo pessoas com Covid. Então vamos orar pela Camila, vamos orar por sua irmã. Camila, ela foi transferida, ela veio para cá, para Maringá, já faz 2 ou 3 semanas. Então Deus abençoe sua vida, Camila, seu período aqui de Maringá. E que Deus a proteja e proteja a sua irmã nesse período de pandemia, enquanto você nos socorre, que Deus te proteja. Vamos orar agora encerrando a EBD
e que você tenha um ótimo domingo, ok? Feche seus olhos. Pai de amor e graça, mais uma vez falando contigo, colocamos diante do Senhor a vida daqueles que são queridos do nosso coração e estão sofrendo por causa do vírus. Queremos colocar a vida da Malu, lá da IPVO, queremos colocar a vida do Ledsley, aqui da nossa igreja, queremos colocar a vida do nosso maestro, a vida da Leonice, Senhor, que está dentro da sua casa, cercada de pessoas contaminadas, que o Senhor a preserve, Pai, que o Senhor preserve sua saúde. Queremos colocar diante do Senhor a vida de todos aqueles e aquelas que atuam na linha de frente. O Dr. Wilson, Pai, médico, a Ana Paula, a Ana Lopes, Pai, que o Senhor as preserve também, elas que estão atuando na área da saúde, que o Senhor seja com a Camila, com a sua irmã e com tantos outros e outras, Pai, que têm se desdobrado em trabalhar em favor das pessoas que estão acometidas por esse vírus. Que o Senhor proteja cada um deles e faça com que eles tenham o privilégio de passar, no final dessa pandemia, de serem salvos pelo Senhor, pela Tua mão, passar protegidos pela Tua mão, durante toda essa turbulência que nos acometeu. Muito obrigado mais uma vez, te agradecemos por essa Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos convoque para sermos igreja como convém. Que o Senhor nos dê a responsabilidade, nos faça entendermos o nosso papel, a nossa responsabilidade na casa do Senhor, no trabalho do Senhor, Pai. Seja conosco, nos dê um dia abençoado na presença do Senhor e nos dê o privilégio, Pai, de podermos nos encontrar pelo menos virtualmente, logo mais à noite, para o trabalho de culto da Tua igreja. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no culto à noite.